Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Tá bom até aqui a leitura do texto sagrado. Nestes textos aqui de Atos 10 até o capítulo 11, versículo 18, nesta passagem, vemos como Deus, ele conduziu os gentios, isto é, os não-judeus, convertidos, nesse caso, à comunhão dos santos. Nós vemos aqui nessa passagem o modo como Deus trabalhou para incluir os gentios na comunidade do povo de Deus, agora a comunidade da nova aliança. E Deus envia o apóstolo Pedro para pregar o evangelho a Cornélio. Se você continuar lendo a partir do versículo 9 até o 43, você vai ver também que, do mesmo modo em que Deus usa um anjo para falar com Cornélio, Deus também dá uma visão a Pedro, preparando Pedro para este encontro com Cornélio. E o objetivo era, portanto, que esta primeira família de gentios fosse incluída na comunidade dos santos, na igreja, no povo de Deus. Então, Deus envia Pedro para pregar o evangelho a Cornélio. Vemos que ele era um centurião romano. E este, com sua família, se converte a Deus e também com seus amigos. E eles recebem também o Espírito de Deus, são baptizados, incluídos, portanto, na membresia da igreja. O que é interessante nesta narrativa como um todo, de uma ponta a outra, é o modo como Deus, de forma harmoniosa, prepara tudo. Dos dois lados, tanto Cornélio para receber, como Pedro para proclamar o evangelho. Deus preparou o solo, isto é, Cornélio e a sua família. Ele também trouxe o semeador, Pedro, para pregar a palavra. Ele enviou a chuva, o Espírito Santo. Se você ler dos versículos 40 em diante, depois da pregação, o Espírito cai sobre eles. E também a conversão que resultou desta pregação, portanto, ele providenciou também a colheita aqui neste texto. Este episódio, meus irmãos, aqui no capítulo 10, do versículo 1 até o capítulo 11, ele divide-se em pelo menos 7 cenas. É por isso que eu não vou conseguir expor tudo nesta mensagem hoje. Mas temos 7 cenas aí, a partir do versículo 1 até o capítulo 11, versículo 18. E essas cenas, elas estão interligadas por muitas repetições. Há muita repetição aqui nesse texto. A repetição aqui demonstra a importância desta história na narrativa que Lucas escreve aqui em Atos dos Apóstolos. Lucas, ele descreve, por exemplo, a visão de Cornélio por 4 vezes. Na perspectiva do narrador, na perspectiva do próprio Cornélio, na perspectiva de Pedro. Portanto, você vai observando que tem várias perspectivas aqui desta visão de Cornélio. Por 3 vezes também, ele vai descrever a visão que Pedro teve. Então, há muita repetição aqui, e quando nós comparamos cada visão de Cornélio, vemos detalhes que são contados novamente, são muito importantes para o nosso conhecimento e compreensão desta passagem. E querendo entender isso de uma forma mais rápida, bastava ler o capítulo 11, do versículo 1 ao 18, em que ele vai fazer um resumo de tudo o que aconteceu, dando esse testemunho agora para a igreja em Jerusalém. Mas nesta manhã eu vou focar aqui em Cornélio. Vamos ver alguns fatos importantes acerca deste homem, deste gentil, este temente a Deus que se converteu. O primeiro ponto que eu poderia destacar acerca de Cornélio está no versículo 1 aqui do capítulo 10. Diz que ele morava em Cesareia e também era um centurião da coorte, do regimento italiano, da corte chamada italiana. Cornélio, portanto, ele era um centurião romano, destacado em Cesareia. Em Cesareia encontrava-se o centro administrativo de Roma na região da Judéia, ficava em Cesareia. E na organização militar romana, a legião ela ocupava o primeiro lugar.
Todos já ouvimos falar das legiões romanas, não é? Em cada legião, por exemplo, composta por aproximadamente 6.000 soldados em cada legião, havia 10 coortes, ou 10 regimentos, o que seria equivalente para nós um batalhão, 10 batalhões para esta legião. Eu chamaria de brigada com seus batalhões, não é? E a coorte aqui estava dividida em centúrias. E você tem, portanto, em cada coorte, você tem 600 soldados, a média, e cada centúria são 100 soldados. Portanto, você tinha 6 centúrias em uma coorte, e você tinha 10 coortes em uma legião. Cornélio, ele era uma espécie de um capitão, um comandante de uma centúria. Ele era um centurião. Portanto, era um homem de alta patente. Ele tinha um salário muito maior do que o salário de um soldado, né? Muitas vezes mais. Eu procurei analisar isso, alguns falam 6, 7 vezes mais, outros falam 10 vezes mais. É difícil saber exatamente, mas uma coisa é certa, ele tinha homens ao seu serviço. E ele estava num lugar específico, e Cesareia era uma cidade muito importante, e às vezes o centurião tinha poderes até mais elevados naquelas áreas, e comandavam ainda mais homens. Portanto, ele não era um homem com pouca influência. Muito pelo contrário, é um homem com bastante autoridade e influência naquela área. E aqui eu vejo algo interessante, porque ele era um centurião romano, mas ele foi convertido e se tornou um membro da família de Deus, e ele passou a ser aqui, nessa narrativa, um soldado de Cristo. Isto nos mostra, meus irmãos, que Deus, ele recruta pessoas de todos os lugares e de todas as áreas. O tema da mensagem de hoje aqui é a universalidade da mensagem cristã. E a mensagem cristã, nesta narrativa, ela vai atingir uma família e vai atingir especificamente um centurião romano. Portanto, o evangelho, ele atinge pessoas das diferentes esferas da sociedade. Não é apenas o não culto, não é apenas o culto, não é apenas o português, ou o brasileiro, ou o americano. O evangelho é transcultural. A mensagem do evangelho, ela chega aos corações, ela provoca transformações de todos os tipos de pessoas diferentes, de formações diferentes. Este homem era um centurião, foi convertido. No versículos 2 e 3, nós vemos aqui que este homem, para além de ser o que é algo, pode parecer um contraste, ele era um centurião do Império Romano, e os soldados romanos, o exército romano, tinha uma fama de ser um exército muito firme, muito duro. Mas este homem aqui é retratado como sendo um homem generoso. Observe os versículos 2 e 3, que diz, esse homem, versículos 2 diz, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. E aí temos a continuidade da visão. Ele estava orando, ele era um homem piedoso, ele era um homem generoso também. Está no versículo de número 4, que fala das esmolas que ele fazia. Portanto, ele dava muitas esmolas ao povo, e ele também praticava obras que abençoavam as pessoas, está no versículo 2. E no versículo 4 diz que as suas esmolas, elas subiram como cheiro suave na presença do Senhor. Eu vou destacar daqui a pouco o que isso quer dizer, porque existe um pano de fundo hebraico do Antigo Testamento aqui, que nos remete para o tabernáculo, ou para o templo, ou para os sacrifícios que eram oferecidos no templo. Mas é interessante que, mesmo sendo um soldado romano, um oficial romano de alta patente, mas um homem de combate, era ao mesmo tempo um homem generoso. Por ser temente a Deus, era um homem generoso. Nós tínhamos aquela ideia de que todo militar romano era truculento, violento, mas este homem era diferente. No versículo 2 ainda, vemos que ele era um homem piedoso e temente a Deus. Meus irmãos, e aqui é importante entendermos esse significado, este termo, o significado deste termo temente a Deus. Porque geralmente lemos isso e achamos assim, um homem que temia a Deus,
mas aqui nós temos um tipo de pessoa que nos é apresentado no texto bíblico através de Lucas. O livro de Atos, por exemplo, descreve o progresso da igreja cristã, seus primeiros 30 anos. Ela é inaugurada em Jerusalém, ela expande-se para a Judéia, para a Samaria, até os confins da terra, como está em Atos 1:8. E, da mesma forma, Lucas também vai nos mostrar aqui que o livro de Atos aborda 4 grupos distintos de pessoas. Então, quando Lucas está a falar sobre tementes a Deus, ele está a falar especificamente de um grupo específico de pessoas na sua narrativa. Como redator, ele está organizando isso muito bem. E ele vai falar dos judeus no capítulo 2, por exemplo, vai falar dos samaritanos no capítulo 8, vai falar também dos gentios no capítulo 19, com muita clareza vemos isso, a partir da evangelização entre os gentios em Antioquia, com as viagens de Paulo, e também dos tementes a Deus. Ele já havia falado de um deles, como o eunuco, no capítulo 8, e agora está aqui mencionado um centurião, que era um temente a Deus. E quem eram, portanto, esses tementes a Deus? Que grupo era esse? Os tementes a Deus eram aqueles gentios, isto é, não eram judeus, que haviam se convertido ao judaísmo, quase prosélitos eles eram, mas não eram efetivamente prosélitos, porque eles não se converteram em todos os aspectos ao judaísmo. Porque faltava uma coisa, eles não se submeteram à circuncisão. Portanto, era um temente a Deus, ele abraçou a fé judaica, menos ao ponto de chegar à circuncisão. Eram chamados de tementes a Deus, porque, embora fossem judeus, eles não acreditavam nos deuses e nas deusas de Roma, no panteão das divindades pagãs da Grécia Antiga, por exemplo, ou em qualquer panteão de deuses das religiões orientais. Nada disso um temente a Deus acreditava. Ele acreditava pelo contrário, acreditava, assim como os judeus, no Deus Altíssimo, e eram seguidores fiéis de Yahvé, o Deus de Israel. Portanto, este homem, Cornélio, era romano, centurião, mas ele era temente ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No versículo 2 aprendemos um outro detalhe importante. Ele era um líder exemplar. Cornélio era um líder exemplar. E aqui, hoje, fomos exortados, com base em Deuteronômio capítulo 6, sobre o nosso dever como pais de inculcar, de incutir e transmitir o ensino da palavra de Deus para os nossos filhos. Cornélio fez isso. Cornélio seguiu isso. Ele, juntamente com a sua casa, diz o texto, ele temia Deus. Ele com a sua casa. Portanto, ele liderou a sua casa para buscar a Deus e para serem uma família temente a Deus. Portanto, ele era um sacerdote no seu lar. Como um líder, não apenas lá fora, mas também dentro de casa, ele transmitia os valores da palavra de Deus. Portanto, ele era um líder dentro e fora de casa. Isso está no versículo 7 também. No versículo 22. Olha o versículo 22 do capítulo 10. Olha que interessante o que vai acontecer aqui no versículo 22, quando nós lemos que então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, que tem bom testemunho de quem? De toda a nação judaica. Era um homem exemplar, tanto dentro como fora de casa também. Ele vai liderar sua família espiritualmente e ele vai influenciar, inclusivamente, os seus próprios soldados. Note no versículo 7, dentre alguns dos soldados, alguns eram piedosos também e tementes a Deus como ele. Portanto, ele exerceu influência aos seus liderados, aos seus soldados que estavam ao seu comando, à sua centúria. Ele exercia, portanto, influência dentro de casa, no trabalho e em toda a nação de Israel, na sociedade. Que exemplo, não é? Cornélio de homem. Observe versículos 2 e 4 agora, que Cornélio não era apenas um homem temente a Deus, piedoso, exemplar, influente, ele era um homem de oração. Era um homem de oração. Diz o versículo 2 que de contínuo ele orava a Deus. Suas orações, no versículo 4, diz que subiam ao Senhor. E aqui diz que foi na hora nona de oração. A hora nona de oração por volta das 3 horas da tarde.
Se você continuar lendo, a visão de Pedro acontece à hora sexta, por volta do meio-dia, quando ele teve fome, quando teve aquela visão. Isso fica para os próximos capítulos, próximas mensagens. Hoje vamos focar aqui em Cornélio. Então, a hora nona, às 3 da tarde, ele teve uma visão. Um anjo do Senhor veio falar com ele, ele estava em oração nesse momento. E é interessante que, quando o anjo lhe aparece, no versículo 4, vemos que ele vai dizer, Cornélio, e possuído de temor, ele responde, que é, Senhor? Então o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Essa linguagem é interessante. Os que tinham acesso ao pátio interior, porque os gentios não poderiam estar aqui no pátio interior para oferecer os holocaustos e sacrifícios, eles traziam, portanto, os seus sacrifícios e a fumaça desse sacrifício, que era queimada, bem como também o incenso do altar de incenso, que é o altar de oração, essa fumaça flutuava no ar, naquele pátio do templo ou do tabernáculo. E a fumaça se levanta na direção do céu, simbolizando um aroma suave e agradável a Deus, dos sacrifícios dedicados a Deus, conforme nós aprendemos no Velho Testamento. Já não temos mais essa prática na Nova Aliança, porque o sacrifício de Cristo é perfeito, completo, suficiente e definitivo, de uma vez para sempre. Mas o que o anjo estava a dizer para Cornélio, portanto, uma vez que ele traz esta imagem do culto no templo, no tabernáculo, da fumaça que subia, ele vai dizer o seguinte, embora você não seja um judeu, Cornélio, não pode estar lá dentro do pátio interior, as suas orações e os seus sacrifícios têm sido agradáveis a Deus, e Deus o está reconhecendo. Então o anjo vem dizer a ele que está recebendo as orações dele, assim como recebia as orações do povo de Israel, do povo efetivamente da aliança, os descendentes naturais de Abraão. E o anjo disse a Cornélio o que ele devia fazer. Ele vai dizer, Cornélio, agora envie mensageiros a Jope e manda chamar Pedro, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou, e o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos quais estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Deu orientações específicas, não apenas para qual cidade ele devia ir, mas também onde estava localizada, à beira-mar. Portanto, Deus prepara todas as coisas para que Cornélio agora possa receber em sua casa a visita do apóstolo Pedro para lhe pregar a palavra. Portanto, o anjo falou com ele que ele deveria chamar alguém para transmitir a palavra de Deus para ele. E Pedro foi. Vemos isso na narrativa. Mas um outro aspecto aqui que eu vou ressaltar, eu vou pular a parte da visão, não dá tempo para falar disso aqui hoje, mas eu quero apontar para um detalhe importante, mais uma característica aqui de Cornélio, um homem disposto para ouvir a Deus e para agradar a Deus. Vemos isso claramente no versículo 33 aqui do capítulo 10. Observe, por exemplo, no versículo 33, quando ele diz o seguinte, portanto, sem demora, mandei chamar-te, isto é, Cornélio estava a falar com Pedro agora, já em sua casa. Mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo quanto te foi ordenado da parte do Senhor. Cornélio era um homem também disposto a agradar a Deus. Quando Deus envia, portanto, essa visão, ele prontamente obedeceu a Deus. O anjo disse, vai, chame homens para que possa ir à sua casa, vai a Jope, traga este homem, Simão, chamado Pedro, para que você possa ouvir o que ele tem para te dizer, que é o Evangelho, que é a mensagem do Evangelho, como veremos a partir dos versículos 35 em diante, ele vai proclamar o Evangelho para Cornélio. Quando Deus lhe falou, portanto, ele procurou obedecer à vontade de Deus e mandou seus servos ir, então, em busca deste homem para lhe pregar o Evangelho. Ele enviou seus servos, um soldado piedoso, e eles encontraram Pedro.
Portanto, aqui ele preparou-se, vemos aqui, para receber a mensagem de Deus. Ele desejava saber o que Deus reservava para a sua vida. Era um homem disposto a agradar a Deus, a obedecer a Deus, a ouvir a sua palavra. E ele reuniu, de acordo com o versículo 24, observe o versículo 24, como ele estava ansioso para ouvir a mensagem de Deus. Diz que no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Portanto, ele organizou a sua casa, seus amigos, seus servos, a sua família, estava aguardando para a chegada do apóstolo Pedro para pregar a palavra de Deus para ele. Portanto, vemos um homem aqui com desejo de obedecer a Deus, de ouvir a Deus. Tanto quando Cornélio, diz aqui o texto também nos mostra isso no final deste capítulo, quando eles ouviram a palavra de Deus, ele, a sua família, seus parentes, nesse caso, amigos e servos, quando eles ouviram a pregação de Pedro, seus corações foram abertos, eles se arrependeram de seus pecados, eles creram no Evangelho, receberam o Espírito Santo, foram batizados e incluídos, portanto, na membresia da igreja. Portanto, é interessante nós vermos que este homem, antes mesmo da sua conversão, um homem disposto a ouvir a palavra do Senhor. É claro que Deus já estava a trabalhar no coração dele. E eu vou tirar aqui, portanto, as lições para concluirmos essa mensagem. Que lições eu posso extrair aqui desta narrativa que eu posso aprender com a conversão de Cornélio? Primeiro, ser uma pessoa religiosa e sincera não é suficiente para que alguém seja salvo. Porque eu quero que vocês entendam que este homem era temente a Deus, dava esmolas, ele orava, tudo isso, mas ele ainda não tinha ouvido o Evangelho e não tinha se convertido ainda. Portanto, ser religioso não é suficiente para ser salvo. O versículo 4 nos mostra isso. Aquela teoria de que toda religião é boa e de que todos os caminhos levam a Deus, não importa o caminho, todos os caminhos levam a Deus, ela está em desacordo com esta mensagem bíblica. Primeiro, Deus enviou um anjo a Cornélio. E, na sequência, deu uma visão para Pedro, justamente para que ele pudesse ouvir a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho está centralizada neste texto, eu vou mostrar isso depois, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Cornélio ainda não conhecia a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E enquanto isso não acontecesse, ele continuaria sendo um grupo distinto, um temente a Deus, porém, ainda não convertido ao Evangelho, ainda não salvo de acordo com os textos bíblicos. E esse homem, portanto, devoto, temente a Deus, justo, sincero, generoso, ainda precisava ouvir o Evangelho e ainda precisava se arrepender. Olha o capítulo 11, versículo 18, que diz: E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Romanos 11, versículo 18. Esse homem não tinha ainda vida eterna, não tinha salvação, mas foi concedido o arrependimento para a vida a um gentil, a uma família de gentios. E Deus também deu a ele perdão. No versículo 43 do capítulo 10 diz assim: Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê tem remissão dos pecados. E quando você continua lendo a narrativa, ele creu também a sua casa. Portanto, teve os pecados perdoados. Ele recebeu arrependimento para a vida. Mas note que esse homem já era um homem religioso, praticava boas obras, mas ainda não era um convertido ao Evangelho. Deus deu a ele também a dádiva do Espírito Santo, está no versículo 45. E a dádiva da vida, portanto, Deus purificou o coração dele pela fé. Deus fez essa obra no coração dele. Foi apenas depois que isso aconteceu com Cornélio que ele foi batizado e foi recebido publicamente na comunidade cristã, e não antes. É isso que nós encontramos aqui neste texto. Deus também poderia ter, eu acho que esse é um aspecto que eu poderia destacar aqui. Lembre-se que nós lemos aqui que ele recebeu uma visita de um anjo. Um anjo do Senhor, um homem de vestes resplandecentes. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre ele. Porém, é interessante que
Cornélio, portanto, ele recebe essa mensagem do Espírito Santo por meio de um anjo, mas ele não conseguiu ouvir o evangelho por intermédio nem do anjo, nem diretamente do Espírito Santo, mas através do ministério de Pedro. Ele precisava de buscar Pedro para anunciar o evangelho para ele. Deus não deu o evangelho a Cornélio por revelação direta ou por meio de um anjo. Deus, ele transmitiu essa mensagem através de um pregador comum da igreja. A fé vem pelo ouvir. Porque isso fica claro para nós que o Espírito Santo poderia ter evangelizado ele, não é? Ou o anjo ter pregado para ele o evangelho. Mas esta missão não foi dada aos anjos. Foi dada à igreja através dos pregadores da palavra. O método de Deus para alcançar o mundo é o evangelho através da missão da igreja. Deus usou um pregador para levar o evangelho a Cornélio. Então ele teve a visão de um anjo, mas não recebeu o evangelho através dos anjos. Porque Deus não vai evangelizar o mundo através dos anjos, ele vai usar a igreja. E veja como Deus abriu o coração de Cornélio. Eu não sei quanto a vocês, mas eu conheço algumas pessoas que são parecidas com Cornélio. São pessoas boas, são pessoas tementes a Deus, de certa forma, porque procuram viver uma vida correta, são honestos, são bons pais de família, bons empregados, mas ainda não creram em Jesus. Ainda não se arrependeram dos seus pecados. Ainda não receberam o arrependimento para a vida, como está aqui no capítulo 11, versículo 18. Ainda não tiveram essa experiência com Cristo, este encontro pessoal com Jesus Cristo. E eu quero orar com você agora, porque Deus, assim como Deus preparou o coração de Cornélio, se na sua família, se no seu trabalho, você conhece alguém que está nessa situação, ele é tão bom, só falta, a gente tem aquela ideia, só falta Jesus, né? Mas se falta Jesus, falta tudo, meus irmãos. Porque Jesus não é um adereço ou algo que embeleza nossas vidas. Ele é o centro da nossa vida. Faltava tudo para aquele homem. Mas o que eu acho interessante é que ele estava determinado a conhecer a Deus. E todo homem que está determinado a conhecer a vontade de Deus, ele encontra. Quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você está em busca da verdade, você vai encontrar a verdade, se você for sincero na sua busca. Depois eu falo mais sobre isso neste texto. Mas este homem, meus irmãos, foi alcançado pela graça de Deus. Deus preparou o seu coração. E preparou também o coração do pregador, porque ele era um gentil. E Pedro era um judeu. É mesmo, ele vai dizer isso, não convém que um judeu esteja hospedado na casa de um estrangeiro. Mas eu não vou dizer mais que vocês são impuros, porque Deus tornou vocês puros através de Jesus Cristo, pela obra de Cristo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: há pessoas que para nós, a gente não está dentro do nosso desejo espontâneo de que aconteça a salvação, mas a igreja do Senhor tem uma missão, que é anunciar o evangelho para todas as pessoas, de todos os lugares, em cada geração. Esta é a nossa missão. É provável que você tenha isso na sua família. Às vezes é uma mãe, um primo, um parente que ainda não se arrependeu. Eu quero orar com você, pedindo a bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Aprendemos tantas coisas maravilhosas e hoje aprendemos, ó Pai, que não basta ser religioso, não basta ser sincero. É possível ser sinceramente errado ou estar sinceramente equivocado. Ó Pai, em nome de Jesus, que a tua verdade, a tua palavra possa iluminar o nosso entendimento. Tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo é a verdade. Não é uma verdade, ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é a vida. Abra o entendimento, ó Deus, daqueles que estão à nossa volta, no nosso trabalho, na nossa família. Aqueles, ó Deus, que temos, ao longo da nossa jornada cristã, temos estado com eles, de alguma forma, seja na intimidade do lar, ou no trabalho, ou na sociedade de um modo geral. Não é fácil, ó Deus, quando vemos pessoas queridas, que são até pessoas agradáveis, maravilhosas,
companheiras, mas ainda não se arrependeram, ainda não creram no Evangelho. Hoje nós vimos, ó Pai, que o Senhor não vai enviar nenhum anjo para fazer esse trabalho. O Senhor vai usar a tua igreja. E é por isso que pedimos ao Senhor, prepara-nos, ó Deus. A escola dominical tem este papel de treinamento dos teus servos, das suas servas, na partilha do Evangelho. Prepara a tua igreja, prepara os teus filhos, para que sejam testemunhas eficazes na família, na sociedade, no trabalho, para que possamos levar esta boa notícia, essa boa nova do Evangelho. E assim como Pedro foi preparado pelo Senhor, prepara-nos também. Ó Deus, que o Senhor possa derramar sobre nós o teu Espírito, quebrantar nossos corações e ampliar nossos horizontes para termos um amor redentor. Um amor, ó Deus, que ultrapassa todo o preconceito, que nos leva ao encontro da tua vontade para pregarmos com poder, com ousadia, o teu santo evangelho a todo aquele, Pai, que cruzar o nosso caminho, nas oportunidades, nos momentos que o Senhor colocar isto diante de nós, essa oportunidade, que nós possamos usá-la para a tua glória, honrando o teu nome, dando, ó Deus, aos que não creem, a razão da nossa esperança, da nossa fé, com poder, com ousadia. É assim que eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço também a tua bênção para a escola dominical da tua igreja. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoe, ó Pai, os teus filhos, as famílias dessa comunidade local. Sê com cada uma dessas crianças, adolescentes e jovens e adultos que estão a receber a tua palavra, meu Pai. Eu também oro por aqueles que não puderam estar aqui nesta manhã, estão doentes. Oro para a irmã Fátima Lavra, que fez a sua cirurgia. Oro a Deus por aqueles que realmente não poderão estar conosco, porque estão no leito, estão doentes. Ó Deus, abençoa a tua igreja, dando saúde física, mas também espiritual. É assim que eu oro em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus. O povo de Deus diga